Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer para você duas dicas super bacanas, dos tópicos de trigonometria. Tópicos esse que nos ajuda a resolver exercício quando nos deparamos com uma situação em que o triângulo envolvido não é um triângulo retângulo. Você sabe quais são essas dicas? Não? Então fique até o final e curta as ideias. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes eu convido a você a se inscrever no canal, comente e compartilhe, ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Vamos para cima. Então, os tópicos que nós iremos trabalhar no vídeo de hoje são esses dois carinhas aí, ó. Lei dos cossenos e lei dos senos, beleza? Esses dois tópicos, esses dois caras nos ajudam a resolver muitos e muitos exercícios quando no contexto apresenta para a gente um triângulo que não é retângulo, beleza? Porque quando o triângulo é retângulo, a gente basta aplicar as razões seno, cosseno e tangente, e que quando o triângulo não é retângulo, essas razões elas não servem para resolver a situação. Então vamos ver aqui a definição de cada um desses camaradas, beleza? Então nós vamos começar aqui pela definição da lei dos cossenos. O que é que diz para a gente? Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Professor, não entendi nada disso daí. Beleza, mas não esquenta a cabeça que eu vou te explicar detalhadamente, todo esse contexto. Então, para que nós possamos compreender isso daí, vamos analisar aqui o triângulo, e as informações que nós temos nesse triângulo para a gente entender essa definição. Perceba que aqui nós temos os lados A, B e C, e entre os lados B e C está destacado o ângulo alfa. Perceba que aqui nessa figurinha está destacado apenas um ângulo, beleza? E que oposto a esse ângulo nós temos o lado A. Essa relação de lado e ângulos opostos nos ajuda a entender, a compreender essa definição aí. Então, veja só, aqui nós vamos relacionar o ângulo alfa com o lado que está na frente desse ângulo. Quando ele coloca bem aqui, ó, no contexto, que o quadrado de um dos lados, esse um dos lados que ele coloca aí, pessoal, é justamente esse lado que está oposto ao ângulo. É sempre assim, beleza? Então, nós vamos partir dessa relação aqui, ó, do lado que está oposto ao ângulo. Então ele disse lá que o quadrado desse lado, o quadrado desse lado vai ser igual a quem? Vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Quem são os outros dois lados? B e C. Então vai ser a soma dos quadrados desses dois lados. Essa relação aqui, ela te lembra alguma coisa? Aqui é o Teorema de Pitágoras mesmo. Então, aí, como o Teorema de Pitágoras, ele funciona, ele é aplicado no triângulo retângulo, e esse triângulo aqui não é retângulo, por isso que a definição da lei dos cossenos vai além, ó, menos. Então, nós vamos tirar do Teorema de Pitágoras algumas informações. Nós vamos tirar quem? Então, vai ficar menos o dobro de quem? Aí ele coloca pra gente, vai ser o dobro do produto desses dois lados. Quem são esses dois lados? Esses dois lados, pessoal, são esses dois camaradazinhos que nós colocamos aqui, ó. Beleza? Então vai ficar o produto desses dois lados com o produto do cosseno formado entre eles. Então vai ficar esses três carinhas aqui relacionados, ó, B vezes o cosseno do ângulo alfa vezes C. Então vai ficar essa relaçãozinha aqui, o produto desses três caras. Então vai ficar o dobro do produto do lado B com o lado C pelo produto do cosseno do ângulo formado entre esses dois caras. Então essa expressão aqui, ela traduz para a gente essa definição, a definição da lei dos cossenos. E com essa expressãozinha aí, nós resolvemos muitos e muitos exercícios, quando relaciona triângulo, ângulo e lados desse triângulo. E que esse triângulo ele não é retângulo, beleza? Aí eu vou deixar aqui uma dica para você. Que dica é essa? Para que
Quando você se deparar com um exercício que envolve a lei dos cossenos, você não ter dúvida de como aplicar essa lei. Então, como é que eu sei que eu vou aplicar a lei dos cossenos? Como é que eu sei que o exercício se resolve com esta lei? Então, a dica é justamente para você compreender isso. Ó. Quando na figurinha vier destacado um ângulo e dois lados, beleza? Guarda essa informação. Quando na figurinha vier destacado um ângulo e dois lados, aplica-se a lei dos cossenos. Belezura? Vamos conhecer agora a lei dos senos. Na lei dos senos, diz o seguinte para a gente, ó, em qualquer triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante. Eu só não entendi bem essa definição não. Então, eu vou te explicar passo a passo isso daí. Ó. Aqui eu trouxe para você um triângulo ABC, né? E nesse triângulo está destacado os ângulos A, os ângulos B e os ângulos C. E está destacado também o lado A, o lado B e o lado C. Então, repare que nesse triângulo nós temos uma relação entre lados e ângulos, que ele está falando aqui, ângulos opostos. Então, vamos compreender isso daí. Ó. O lado A é oposto com o ângulo A. Eles são opostos porque um está na frente do outro. Então, quando fala na linguagem matemática oposto, é porque um está na frente do outro. Do mesmo modo, nós temos o lado B oposto com o ângulo B. E de tal modo que o lado C é oposto com o ângulo C. Conhecendo essa relação de lado e ângulo oposto, agora fica fácil da gente compreender aqui. Ó. Ele coloca para a gente que a razão entre o valor de um lado, razão, pessoal, é a divisão entre duas medidas. Quem são essas medidas? Aqui é a medida do lado e a medida do ângulo oposto. Então, nós vamos começar ali, ó, a razão entre o valor de um lado. Vamos começar aqui com o lado A. Então, vai ficar o lado A sobre, porque é razão é divisão, sobre a medida do seno do ângulo oposto. O ângulo oposto do A é esse cara aqui, é o ângulo A. Então, vai ficar o seno do ângulo A. Tudo isso daí vai ser igual. Repare que ele coloca aqui para a gente essa palavrinha constante. Essa palavrinha constante diz muito para a gente. O que é que ela diz? Ela está dizendo para a gente que essa relaçãozinha aqui, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto, vai acontecer nos três lados do triângulo. É isso que ele vem trazendo para a gente. Por isso que é igual. Vai ser igual a quem? O lado B sobre o seno do ângulo oposto, que é o ângulo B, que vai ser igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. É isso que ele traz para a gente aqui nessa definição, nesse contexto. Isso daqui caracteriza para a gente a lei dos senos. Aí quando é que eu vou aplicar? Professor, para não confundir a lei do seno com a lei dos cossenos, aí eu também trouxe uma dica para você aqui. Ó. Quando é que eu vou aplicar a lei dos senos? Quando na figurinha vier destacado dois ângulos e a medida de um lado. É lado, não é lados não. Aqui foi o computador que errou, é lado. Então, beleza? Então, você vai utilizar a lei dos senos quando vier destacado na figura dois ângulos e um lado. Vamos já compreender isso no exercício. Praticando, clareia as nossas ideias, beleza? Então, vem aqui comigo, vamos praticar um pouco. O nosso primeiro exercício diz o seguinte, ó, determine a medida do lado BC do triângulo ABC representado na figura a seguir. Então, aí está a figurinha e aí nós vamos calcular essa distância aqui do lado BC, que é o que o exercício está querendo. Repare que o lado BC está representado pela letrinha X. Agora, veja só, pessoal, eu vou aplicar qual lei aqui? A lei do seno ou do cosseno? Por isso que eu deixei aquela dica para você saber identificar qual das duas leis você vai aplicar para resolver o exercício. Vamos analisar junto. Ó. Que informações nós temos aqui? Ó? Aqui nós temos destacado um ângulo, que é o ângulo B aqui. Ó. Nós temos destacado um ângulo. Beleza? E nós temos destacado aqui a medida de dois lados. Ó. Repare que nós temos dois lados definidos. O terceiro lado eu não sei, que é o que nós vamos procurar. Então, tem destacado aí dois lados. Então, quando nós temos destacado um ângulo e dois lados, aplica, se você ainda lembra, a lei dos cossenos. Então, nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos. E nós vemos lá que a lei dos cossenos é representada por esta expressãozinha aí. Vamos substituir as informações aqui nessa expressão.
eu convido você aqui a se ligar nessa dica. Até bem aqui, isso daqui representa para a gente o Teorema de Pitágoras. E no Teorema de Pitágoras, muitos livros afirmam para a gente que esse Azinho aqui no Teorema de Pitágoras representa a medida da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Aqui na lei dos cossenos não é assim. Por isso que eu enfatizei lá que a gente precisa ter aquele cuidado de observar o ângulo e o lado oposto. Olha só, o ângulo e o lado oposto. Esses dois camaradas aqui, eles têm uma relação muito bacana para a gente resolver os exercícios. Esse Azinho aqui, pessoal, representa a medida do lado que está oposto ao ângulo. Então, aqui na lei dos cossenos é sempre assim. O Azinho aqui representa a medida do lado que está oposto ao ângulo destacado na figura. Então, aqui vai ficar 7 elevado ao quadrado, que vai ser igual. Quando você identificou o lado A, os outros dois lados, um é o valor do A e o outro é o valor, um é o valor do B, o outro é o valor do C, perdão. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa ordem aqui não altera o resultado. Professor, eu poderia colocar o 3 aqui e o x aqui? Sim, não vai alterar nada. Menos duas vezes quem? Repare que quando você colocou esses dois carinhas aqui, é só repetir aqui, ó, x e o 3. É sempre assim, pessoal, sempre. Moleza, né? Vezes o cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é o ângulo que está destacado na figura. Então, vai ficar cosseno de 60. Pronto. Substituímos as informações na expressão. Agora é só aplicar aqui a definição, né? É só resolver as operações. 7 elevado ao quadrado é 49. Tudo isso vai ser igual a x ao quadrado. Mais 3 elevado ao quadrado é 9. Menos, podemos já multiplicar esses dois carinhas aqui, ó. 2 vezes 3, que é 6. O x só mantém. Vezes o cosseno do ângulo de 60. Pessoal, o ângulo de 60 é um ângulo notável. Lá na tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 é 0,5. Então, vamos agora ainda efetuar essa expressãozinha aqui, ó. Então, vou repetir aqui, 49 igual x ao quadrado mais 9 menos 6x vezes 0,5. Repare que você está multiplicando o número inteiro por 0,5. Quando nós multiplicamos o número inteiro por 0,5, o resultado é a metade desse número inteiro. Então, aqui vai ficar 3x. Repare que gerou para a gente aqui uma equação de segundo grau. Vamos organizar a nossa expressão. Primeiro, eu vou dar um giro nessa expressão para depois a gente organizar. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais 9 menos 3x igual a 49. Eu só girei a expressão. Agora nós vamos organizar. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Vamos colocar os termos nos devidos lugares. Menos 3x mais 9 menos 49, porque o 49 está no segundo membro e ele passa para o primeiro membro com sinal contrário. Beleza? Agora nós vamos efetuar isso daqui, ó. Eu vou trazer aqui para o alto. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado menos 3x menos... Por que menos? Porque eu vou repetir o sinal que acompanha o maior número. E tu tem o mais que acompanha o 9 e o menos que acompanha o 49. Eu vou repetir o sinal que acompanha o maior, então eu vou repetir o menos. E diminuir os números. 49 tira 9, fica 40. Tudo isso daqui igual a 0. Gerou para a gente uma equação de segundo grau. E nós vamos resolver essa equação de segundo grau utilizando a ideia da soma e do produto. Quem são os dois números que somados vai dar esse carinha bem aqui, ó, vai dar 3. Esses mesmos números multiplicados tem que dar esse carinha aqui, ó, menos 40. Então, quando nós estamos resolvendo as raízes de uma equação, utilizando a ideia da soma e do produto, a gente parte sempre aqui da multiplicação, que é mais simples. Ó. Quem são os dois números que é multiplicado dá 40? Ora, é só você pensar no 5 e no 8. Professor, mas tem que dar menos 40. Beleza, é só botar um sinalzinho de menos aqui. Ó. Menos 5 vezes 8 vai dar menos 40. Agora é só repetir isso daqui em cima. Ó. Menos 5
mais 8. Menos 5 mais 8 vai dar 3. Então, isso daqui está dizendo que as raízes dessa equação, uma é menos 5 e a outra vai ser 8. Como nós estamos trabalhando com a medida de lado de figura, só interessa para a gente o valor positivo. Logo, o valorzinho do x aqui vai ser, né, 8 centímetros. Então, a medida do lado BC aqui, 8 centímetros. Então, aplicado a lei dos cossenos para resolver esta situação. Vejamos mais um exemplo. No exercício 2, diz o seguinte, ó. Calcule a medida do lado BC no triângulo a seguir. Então, nós temos aí o triângulo ABC e nós vamos determinar, nós vamos calcular essa distância aqui, ó, que separa o ponto B do ponto C. Agora, vamos analisar junto. Eu vou aplicar quem aqui, professor, para resolver a lei do seno ou do cosseno? Vamos analisar. Ó. O que informações nós temos? Ó, aqui está destacado um ângulo, aqui está destacado outro ângulo. Então, nós temos aqui dois ângulos destacados na figura. E nós temos destacado aqui a medida de um dos lados. Ó. Eu só sei, aqui nesse exercício, nós só sabemos a medida de um lado. Os outros dois eu não sei. Então, como vem destacado dois ângulos e um lado, quando isso acontece, nós vamos aplicar a lei dos senos. Beleza? É ela que nós vamos aplicar. Então, nós vimos anteriormente que a lei dos senos é representada por esta expressãozinha aí. Vamos substituir as informações aqui na expressão. Quem vai ser o nosso ladinho A? Pessoal, a gente começa sempre com aquele lado onde está a variável. E aí, oposto a esse lado, nós temos o ângulo de 120. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x sobre o seno de 120. Isso daqui vai ser igual ao lado B. Quem vai ser o lado B? É o lado onde nós temos aquela medida definida, que vai ser 100 sobre o seno oposto, o seno de 45. Ó. Então, aqui vai ficar sobre o seno de 45 graus. Então, nós substituímos as informações. Agora, nós vamos resolver isso daí. Professor, e o C sobre o seno do ângulo C? Não interessa para a gente porque nós não sabemos aqui essa medida. Então, não precisa trabalhar com aquela terceira razão ali. Ó. Essa daqui não precisa. Beleza? Basta essas duas aqui que nós vamos dar a resposta para o que o exercício está querendo. Então, agora repare uma situação aqui com a gente. Ó. Aqui nós temos o seno de 120. Se você for observar lá na tabela trigonométrica, lá as medidas só vai do ângulo que mede 1 grau até 89 graus. E aqui nós temos um ângulo de 120. Eita, professor, e agora como é que eu faço? Então é simples. Quando você tem um ângulo obtuso, né, diz lá, uma das propriedades diz que o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do seu suplemento. Como assim? Ângulos suplementares são dois ângulos que juntos somos 180. Se aqui nós temos um que mede 120, quem é o suplementar dele? Quem é que vai complementar 180? Então, olha só, o seno de 120 é igual, né, ao seno do seu suplemento. Esses dois carinha formam 180 graus. Então, aqui vai ficar o seguinte, o ângulo de 120 é igual ao ângulo de 60. E o ângulo de 60, o seno de 60 é um ângulo notável. Esse cara aqui é 0,86. Claro que esse número aqui ele é irracional, ele é infinito. Mas para efeito de cálculo, nós vamos utilizar só duas casas decimais. Então, continuando ali, ó, vai ficar x sobre o seno de 120 é 0,86. Tudo isso daí vai ser igual a 100 sobre o seno de 45. O seno de 45 também é um ângulo notável. E o seno de 45 é 0,7. Repare que o que aconteceu aí? Nós transformamos isso daqui numa proporção. Agora é só multiplicar os extremos e os meios. Beleza? Quando eu trabalho com proporção, eu costumo fazer o seguinte, ó, eu isolo a variável, traço aqui a minha barrinha de fração,
E na parte de baixo vai ficar aquele elemento, aquele valor que multiplica a variável. Quem está multiplicando a variável é 0,7. Então aqui vai ficar 0,7. E na parte de cima ficam os outros dois números. Vai ficar 100 vezes 0,86. Resolvendo isso daí vai ficar, ó, 100 vezes 0,86, daqui vai dar 86 sobre 0,7. Dividir números que tem vírgula decimais é um pouquinho complicado, então nós podemos eliminar essa vírgula. Como? Avançando a vírgula para frente. Eu vou avançar a vírgula uma casa decimal. Então vai ficar o seguinte, ó, se eu vou avançar uma casa decimal, aqui embaixo vai ficar 7. E em cima eu acrescento um zero. Então aqui vai ficar, estava o número 86, eu vou acrescentar um zero, porque eu caminhei a vírgula para frente. Então, agora ficou dois números inteiros, a divisão fica mais simples. 860 dividido para 7, isso daqui vai ser igual a 122,8 metros. É o valorzinho do x, que representa aqui a distância do ponto B até o ponto C, que é o que o exercício estava querendo. Beleza? Simples, muito fácil aplicar as leis do seno e a lei do cosseno. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Faça com que essa informação chegue a mais e mais pessoas, beleza? Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço, fique na paz. Tchau!